Nós temos essa quarta-feira, um sábado no meio da semana. É um dia extremamente cheio de futebol. Isso me deixa um pouco ressabiado, porque geralmente, quando a gente tem uma quantidade muito grande de jogos, o período posterior vai ser um pouquinho mais escasso. Principalmente quando a gente está falando de Campeonato Brasileiro, que está chegando ao final nessa quarta-feira na sua última rodada. Conheceremos o já campeão virtual Palmeiras e também conheceremos o último rebaixado para a segunda divisão. Além disso tudo, vamos falar sobre Copa da Alemanha, que tem jogos bem interessantes. Stuttgart e Dortmund, por exemplo, é um deles. Muito, muito interessante, onde o Stuttgart é favorito nesse jogo único contra o Dortmund. Teremos também o líder da Alemanha enfrentando o Paderborn, aqui num jogo talvez um pouco mais acessível. Vamos ver como o Leverkusen vai encarar essa partida. Temos Premier League, o Liverpool enfrentando o Sheffield United fora de casa, o City enfrentando uma grandíssima pedreira do Aston Villa fora de casa e um clássico entre United e Chelsea. Além disso, ainda tem o Brighton enfrentando a forte equipe do Brentford. E no Campeonato Brasileiro, como eu falei, vamos passar por todos os jogos, entender a importância de cada um deles e tentar extrair alguma coisa de valor. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, que parece um sábado, dia 6 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento de hoje falando sobre a DFB Pokal, a Copa da Alemanha. E eu, com todo respeito, gosto de repetir isso aqui. Na minha opinião, a DFB Pokal é a taça mais bonita, é o troféu mais bonito de todas as competições do mundo. Se você souber de alguma taça tão bela como a da DFB Pokal, me apresente pra gente bater um papo, pra gente discutir, pra ver se eu consigo mudar esse pensamento. Mas queria muito ter uma réplica original da DFB Pokal aqui em casa. Seria muito, muito bom. Até então, eu não consegui encontrar nenhuma outra taça tão bela como a DFB Pokal. Se você não conhece, dá uma googlada aí que você vai conseguir encontrar. Vamos começar falando sobre esses 4 jogos da DFB Pokal, mas antes eu vou pedir o seu like no vídeo, que ajuda demais para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, para divulgar para novas pessoas da nossa área, para ajudar novas pessoas que estão começando e, obviamente, para ele apresentar mais vídeos aqui do canal para você. E se você não for inscrito ainda no canal, fica o convite para você se inscrever. Tem vídeo aqui todos os dias. Planejamento de trabalho, tem videozinhos de corte. Agora o William está fazendo para a gente o corte que chama Shorts, né? Eu tenho pouco conhecimento sobre isso. E também, no ano que vem, teremos muitos e muitos e muitos mais vídeos sobre conteúdos por aqui, tá bom? Vamos falar sobre Saarbrücken e Frankfurt. Por que esse jogo é tão legal? Temos aqui um confronto de terceira contra a primeira divisão, né? Esse símbolo do Saarbrücken me lembra muito uma casa do Harry Potter, né? Aquelas casas que tem ali, Sonserina, Grifinória. Me parece uma logozinha de casa do Harry Potter. Não sei se você concorda. Mas o que é legal no Saarbrücken? Ele eliminou o Bayern de Munique. Então ele se credencia contra qualquer equipe que vai jogar contra ele daqui até o final, se é que ele vai chegar na final, né? Só o fato de ter eliminado o Bayern, ele já pode ser eliminado agora, né? Porque ele já vai ter esse fato na história ali. Tal temporada, 2023-24, da DFB Pokal, o Saarbrücken eliminou o poderoso Bayern de Munique. Mas ele pode chegar ainda mais longe. E ele pega outro time agora, vermelho, outro time da primeira divisão da Alemanha, o Frankfurt, que já foi campeão da DFB Pokal e é um time também que disputa competições da UEFA. Discrepância técnica aqui nós temos aos montes. Eu não vou nem discutir. Um time hoje de primeira divisão, de primeira prateleira, contra um time de terceira. Mas que esses caras do Saarbrücken vão estar motivados e com um emocional muito bem, vamos dizer assim, pronto para disputar esse jogo, com certeza. Principalmente por jogar em casa na frente da torcida. E se essa torcida viu essa equipe eliminar o Bayern, ela vai acreditar em qualquer coisa, né? Então eu ouso dizer que essa cotação do Frankfurt poderia estar até mais baixa, mas o mercado entendeu que esse é um excelente momento do Saarbrücken. Os últimos jogos do Saarbrücken em casa, nós temos apenas uma derrota para o 1860 Munique. Para quem não se lembra, para quem não conhece a história desses dois clubes, o 1860 Munique é o grande rival do Bayern de Munique. Não é o Dortmund, não é o Leipzig, não é o Leverkusen, é o 1860 Munique. Porém, ao longo dos anos, o 1860 não teve tanta qualidade para conseguir crescer como o Bayern de Munique cresceu. Então, no caso aqui, a última derrota do Saarbrücken foi pro 1860 Munique, né? Perdeu pro maior e ganhou o menor. Mentira. E para quem não se lembra, teve um tempo também que o 1860 Munique e o Bayern de Munique dividiam a Allianz Arena. Quando era jogo do Bayern, ela ficava vermelha. Quando era jogo do 1860, ela ficava azul. E era muito bonito, mas aí ele não teve condição novamente de bancar esse luxo e acabou voltando para o seu estádio pequenininho. Então, coincidentemente, depois de vencer o Bayern de Munique,
o Saarbrücken perdeu para o 1860 na terceira divisão. Venceu o maior e perdeu para o menor de Munique? Não sei. Há quem diga, né? Obviamente isso aqui é uma brincadeira. O Frankfurt, nos últimos jogos, vem de 3 derrotas seguidas para o Stuttgart, time muito forte hoje na Bundesliga, para o Augsburg e para o PAOK nas competições da UEFA. Fora de casa, o Frankfurt vem de uma derrota, um empate e 4 vitórias seguidas, marcando gol em todos os jogos. Mesmo com a saída do Kolo Muani, que foi do Frankfurt para o PSG, e com o empréstimo do Borré, atacante, que foi para o Bremen, o Frankfurt continua sendo um time letal na parte ofensiva. Se você é um trader por aqui, toma muito cuidado. Eu tenho lembrado vocês que a Copa da Alemanha não é uma competição tão fácil de se trabalhar match odds, mercado de resultados. Talvez seja uma competição mais interessante para recuperações de resultados, para o mercado de gols, principalmente nos minutos finais em jogos desempatados, tá? Dá para pensar numa possibilidade de trabalhar a favor do Frankfurt por aqui. Você até pode trazer esse pequeno viés e tentar confirmar isso no ao vivo. Mas lembre-se que emocionalmente falando, o Saarbrücken vai estar muito motivado. Isso pode prejudicar um pouco aqui o Frankfurt, porque o Saarbrücken pode levar muito perigo no contra-ataque. A única maneira da gente poder aproveitar um trabalho contra o Saarbrücken ou a favor do Frankfurt por aqui seria se a equipe da casa entender que a compactação defensiva é o melhor caminho para tentar se classificar, né, para chegar nas quartas de final. E aí a gente teria um Frankfurt dominante, com posse de bola, recuperando a segunda bola, aí sim valeria a pena. Fora disso, eu tomaria cuidado, tá? Gosto de pensar no mercado de gols, principalmente num jogo desempatado. Se for o Frankfurt na frente, melhor ainda, porque aí o Saarbrücken vai partir para cima, tá? Agora, um jogo 0-0, um jogo empatado 1-1, 2-2, eu prefiro não me expor tanto assim no mercado de gols. Também às 2 horas, a sensação da Alemanha, o Bayer Leverkusen enfrenta o Paderborn. O Paderborn eliminou na última fase o Freiburg, que é uma excelente equipe, que foi finalista recentemente. Hoje a discrepância técnica entre as duas equipes é muito grande, porém não dá para ignorar o fato de que o Paderborn eliminou o Freiburg, que é uma equipe também de primeira divisão e que quase complicou a vida do Leverkusen recentemente na Bundesliga. Então existe sim uma discrepância técnica, mas o mais atrativo futebol da Europa hoje, eu acho que é do Leverkusen. O que chama mais atenção, o que não é mais do mesmo, né? Porque o City hoje é um time muito foda, um time muito bom, mas é um time hoje que você já sabe, né? Você sabe o que esperar. O Leverkusen é novidade, é um estilo mesclado, né? Nem tão posicional, nem tão maluco. Então eu acho que hoje o Leverkusen ele pode ser considerado o futebol mais atrativo da Europa, né? Onde a gente pode se surpreender mais com o que o Xabi Alonso vem fazendo. O Paderborn tem condição de complicar a vida do Leverkusen? Só se o Leverkusen deixar. Acho que esse é o pensamento, tá? Só se o Leverkusen entrar com a guarda baixa, mas eu não acho que esse Leverkusen que vem fazendo bonito na Europa League, que vem fazendo muito bonito no campeonato alemão, eu não acho que esse Leverkusen vem para brincar na DFB Pokal, tá? Então é muito provável que a gente veja aqui um Leverkusen com plenos domínios, se for entrar com o time titular, e um Paderborn tentando se defender e sair para o contra-ataque. Se for para cima do Leverkusen igual um maluco, pode ser complicado, tá? O Leverkusen hoje tem poder de recuperação se estiver atrás do placar e, obviamente, tem o poder de propor jogo, né? Para você que é um trader, talvez você encontre possibilidade de trabalhar por aqui, mesmo com uma cotação mais baixa. Agora, para você que é um punter, eu te indico trabalhar ao vivo, de preferência torcendo para o Paderborn ali fazer um milagre, sair na frente ou fazer 2 gols, enfim, para que o Leverkusen tenha que se expor e talvez o mercado de gols seja mais interessante do que focar só no favorito, tá? Às 16h45, o Stuttgart enfrenta o Dortmund e olha só, você não tá vendo errado, eu também não. O Stuttgart é favorito, pegando o Dortmund. O Dortmund que complicou a vida do Leverkusen no último jogo na Bundesliga, 1-1, tomou um vareio, né? Poderia ter tomado a virada. O Leverkusen ele praticamente chamou o Dortmund de pequeno, porque o Dortmund fez um gol e ficou se defendendo o restante do jogo inteiro, praticamente. Mas hoje é o estilo de jogo que o Leverkusen consegue apresentar. E o Dortmund sabia que ia ser muito difícil, né? Mas pelo menos conseguiu um pontinho fora de casa. O Bayern de Munique também, né? Quando enfrentou o Leverkusen, só conseguiu 1 ponto. E o Stuttgart vem sendo talvez a segunda sensação da Alemanha hoje, né? Eu falo sensação porque o Leipzig já não é surpresa, o Dortmund já não é surpresa, né? Esses times que a gente já está acostumado a ver não são surpresas. Agora, o Leverkusen e o Stuttgart nessa temporada são, principalmente com o retorno do atacante do artilheiro Senhu Guirassy, que adora fazer o Dortmund de vítima, né? Então, sinceramente, eu poderia até vir aqui contestar essa cotação do Stuttgart, eu falar, não, essa cotação não é justa, ela está muito baixa, é uma cotação para correção de preço, e eu até acho que é, mas eu não posso te induzir a trabalhar contra o Stuttgart por aqui, porque com o retorno do Guirassy, o Stuttgart fica muito letal. Então, mesmo que o Dortmund venha para cima ou que o Dortmund tenha momentos de superioridade, onde ele consiga subir os seus blocos e criar uma imposição interessante contra o Stuttgart, o risco
de tomar um gol do Stuttgart no contra-ataque é eminente, né? Então hoje o poderio ofensivo do Stuttgart, ele é páreo a páreo com o Dortmund. E eu acho que o mercado entende que o fator casa, é o jogo único, o fator casa com a torcida do Stuttgart tem sido predominante aqui nessa precificação. Os últimos jogos entre eles, 3-3 e 2-1 para o Stuttgart, tá? Óbvio, nessas temporadas mais recentes, né? Nos intervalos mais recentes de jogos. Os últimos jogos do Stuttgart, 2-0, 2-1 no próprio Dortmund, 1-0 no Union Berlin, derrota por 3-2 para o Hoffenheim, aqui o Stuttgart ainda estava sem o Senhor Guirassy, que estava machucado, 3-1 no Wolfsburg e 3-1 no Darmstadt. O Borussia Dortmund empatou com o líder Leverkusen, venceu o Milan na Champions, perdeu para o Stuttgart, empatou com o Frankfurt e venceu o Newcastle. Dortmund também marcando gol em todos os jogos fora. O Stuttgart praticamente marcando gol em todos os jogos em casa. Para mim é um bom jogo para a gente ficar de olho no over 2,5, com uma cotação mais alta. Também gosto muito de pensar no ambas marcam sim, com uma cotação mais alta. Acho sim que o Stuttgart pode se complicar, porque o Dortmund não é bobo, mas não vou me surpreender se o Dortmund for eliminado, tá? Porque o Stuttgart tem de onde tirar, ok? Jogo muito, muito bom, mas não acho que vai ser um jogo tão fácil assim para leitura de jogo ao vivo se você vai trabalhar a favor ou contra uma equipe no trade. Para você que é um punter, também te aconselho a olhar mais para o mercado de gols. E para a gente finalizar, a DFB Pokal, um confronto de segunda divisão com times com característica e história de primeira, né? Hamburgo, campeão da Champions, vice-campeão do mundo, quando enfrentou o Grêmio, o Hertha Berlin também uma das principais equipes da principal cidade da Alemanha, né? Se eu não me engano, Berlim é a principal cidade da Alemanha, Hamburgo é a segunda. A gente até comentou isso no jogo entre Hamburgo e Paderborn, né? O confronto ali, o derby de Hamburgo. E o Hertha era a principal equipe de Berlim. Hoje em dia, o Union Berlin também está muito, muito forte. Não vive, talvez, esse recorte de temporada tão bom, mas está na Liga dos Campeões ainda, né? Então, eu acredito que hoje o Hertha Berlim ele já divide, vamos dizer assim, a importância, né, com o Union Berlin, que faz uma história muito bonita na primeira divisão da Alemanha desde que subiu. Gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui. Como é um jogo de segunda divisão na Pokal, não vou te indicar match odds, não vou te indicar mercado de resultados. Para mim é um jogo para gols, para olhar o ambas marcam, para olhar as situações de bola aérea. O Hamburgo tem jogadores muito bons nesse fundamento. As duas equipes são muito boas no contra-ataque, mas, de novo, gosto de pensar no mercado de gols em situações de jogo desempatado. Sempre olhando ali aqueles minutos finais, de exposição extrema, de contra-ataque em cima de defesas desorganizadas, é sempre muito bom para trabalhar, assim como a gente gosta de fazer na segunda divisão da Alemanha, tá? Fazendo um resumo, acho que o Frankfurt é tecnicamente mais time do que o Saarbrücken, mas não duvido que o Saarbrücken possa surpreender outra equipe grande de primeira divisão. Hoje o Leverkusen só é eliminado pelo Paderborn se quiser. Se entrar desconcentrado, com os jogadores reservas, porque com o estilo de jogo não estou conseguindo ver caminho para o Paderborn eliminar o Leverkusen, mesmo ele já tendo eliminado o Freiburg. Agora, se o Leverkusen entrar desconcentrado ou desfocado, sim, o Paderborn pode surpreender. Entre Stuttgart e Dortmund, eu até acho que a odd do Stuttgart poderia ser mais alta. Mas eu acredito que uma eliminação do Dortmund hoje não pode ser um susto. Não pode ser algo que as pessoas fiquem imaginando, nossa, como assim o Dortmund? Porque hoje o Stuttgart tem de onde tirar. E o poderio ofensivo das duas equipes é muito parelho. E Hertha Berlin e Hamburgo, para onde cair essa moeda aqui, tá excelente, tá? Porque hoje, por mais que o Hamburgo viva uma fase melhor na segunda divisão, o Hertha também tem bons jogadores, então são equipes muito parelhas, não é à toa que o mercado colocou a mesma cotação para as duas equipes. Depois da DFB Pokal, a gente vai partir para a Premier League. Falaremos sobre 3 jogos aqui com mais atenção. O Liverpool, o City e o clássico entre United e Chelsea. Tá bom? Vamos começar com o Liverpool com uma cotação de 1,20. E aí sempre que eu vou falar de um time de 1,20 e começa a falar assim, toma cuidado com determinada coisa, vem sempre alguém nos comentários e fala assim, esse cara tá sempre em cima do muro. Na verdade, meus amigos, eu não quero ter certeza de nada. Eu quero ter sempre dúvida de alguma coisa. O dia que a gente tiver certeza de tudo, é o dia que a gente vai acabar se estrepando. É aquele dia que a gente coloca o nosso achismo em cima da mesa e ignora outros fatos que vêm acontecendo com algumas equipes. E equipes favoritas também passam por dificuldades. Por exemplo, vamos falar por que o Liverpool, nos últimos 7 jogos que disputou fora de casa na Premier League, ele tomou gol em todos os jogos. Por que o Liverpool tem uma média de quase 1,3 gols sofridos por jogo fora de casa? E por que o Liverpool só venceu 2 partidas das 7 que disputou?
Então não é questão de ficar em cima do muro, né? Até porque eu não tô aqui numa mesa de bar falando para você quem vai ganhar, Liverpool ou Sheffield United. Não é isso. Isso é bem mais profundo, né? É tentar entender quais são os riscos que o grande e provável vencedor da partida Liverpool pode sofrer ao longo do jogo que vai me fazer ficar de fora ou que vai me colocar dentro do mercado. É isso que a gente tem que descobrir. Quem vai ganhar, se ele vai ganhar fácil, se não vai, a gente, obviamente, não tem bola de cristal. O que a gente pode tentar entender é onde estão os pontos fracos dessa equipe, que a maioria das pessoas só vê o escudo, o peso da camisa e, obviamente, a posição na tabela. Afinal de contas, o Liverpool, nesse momento, é o segundo e venceu o Fulham por 4-3 num jogo onde ele perdia por 3-2 até os 80 e blau minutos. Vamos entender um pouquinho, então, sobre Sheffield e Liverpool. Os últimos jogos do Sheffield United dentro de casa foram de derrotas para o Bournemouth, vitória contra o Wolverhampton, derrota para o Manchester United e um cacete de 8-0 sofrido para o Newcastle. O Liverpool fora de casa empatou com o City, perdeu para o Toulouse aqui na Europa League, um jogo onde ele entrou já sem muitas pretensões, empatou com o Luton Town e venceu o Bournemouth por 2-1. Além disso, para quem não se lembra, os primeiros jogos do Liverpool na Premier League, tivemos virada contra o Newcastle, virada contra o Wolverhampton, todos esses jogos onde o Liverpool acabou saindo atrás do placar. Então toda essa iniciativa que a gente costuma esperar de uma equipe favorita, talvez a gente não consiga encontrar aqui contra o Liverpool. Ou talvez consiga, mas pelo menos a gente vai ser surpreendido e não ficar assustado. Lembra que eu falo sempre para você que me acompanha por aqui? A gente também vai falar sobre isso. Os últimos jogos que o Liverpool enfrentou o Sheffield, o Liverpool venceu os últimos 4. Tivemos confrontos aqui em 2019, 20 e também 20, né? E um confronto em 2021. O Sheffield ficou agarrado na segunda divisão por um tempinho, né? Por isso que a gente não teve tantos confrontos assim. Para quem não se lembra, o Sheffield hoje detém, segura e é toda sua a lanterna da Premier League. E acho muito difícil, jogando o futebol que vem jogando, que o Sheffield consiga escapar. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que nenhuma das duas equipes tem uma grande quantidade de iniciativa para sair na frente do placar. Nem mesmo o Liverpool do Klopp. 14% das vezes que jogaram dentro e fora de casa, respectivamente, as equipes saíram na frente. Isso mostra pouca iniciativa. Sheffield e Liverpool sofreram gol em todos os jogos. E a equipe do Sheffield falha um pouquinho mais em marcar. Já o Liverpool marcou em todos os jogos que sofreu. Obviamente. O número de vitórias do Liverpool, uma a mais apenas do que o Sheffield. Vamos dar uma olhada no desempenho do primeiro tempo, que é geralmente onde um trader, assim como eu, busca para poder trabalhar a favor do favorito. Perceba o primeiro tempo do Liverpool, como ele vem se apresentando na primeira etapa nos últimos jogos. Venceu 14% das primeiras etapas, igualzinho o Sheffield. E olha que o Sheffield é o lanterna. Perdeu mais vezes no primeiro tempo que o Sheffield. Tomou quase a mesma quantidade de gols e marcou quase a mesma quantidade de gols. Perceba que é muito mais fácil eu não me posicionar antes do jogo começar e deixar o Liverpool me surpreender nesse jogo. Eu já sei que ele não costuma fazer um bom primeiro tempo fora de casa. Eu já sei que ele não costuma abrir o placar. Porém, talvez depois daquele sacode que ele tomou ali do Fulham, num jogo onde ele teve que acordar para a vida tarde demais, ele venha para esse jogo agora, o posterior, contra o Sheffield, pensando talvez em ser um pouco mais agressivo no início. E aí ele vai me surpreender. E sendo surpreendido positivamente, eu posso me posicionar no mercado. Agora, se eu não ver o que eu preciso, eu não vou entrar. No segundo tempo, o Liverpool consegue ter números melhores. Não é o suprassumo, porque continua tendo um número próximo de 30% de derrotas, mas já é melhor. E aqui nós temos o pior momento do Sheffield, onde ele toma mais gols. Então, se você é um trader por aqui, já sabemos que o Liverpool não costuma fazer um bom primeiro tempo. Se ele vier a fazer, ele vai surpreender a gente. E surpreendidos, podemos trabalhar a favor do Liverpool. Pré-jogo, eu não te aconselho, seja você um trader ou um punter, se posicionar por aqui. Se o Liverpool surpreender a gente com muita imposição, essa cotação vai estabilizar e a gente pode trabalhar um back favorito no primeiro tempo. Theo, eu não faço ideia do que você está falando. Então você vai fazer o meu curso, theobot.com, tem aqui no YouTube, na playlist, tem aqui no site, tem o QR Code que o William deixa aqui para você escanear. Você vai conseguir aprender trade de graça, sem precisar pagar nada por isso. Ok? Além disso, você vai aprender a trabalhar na maior exchange do mundo, a Betfair, a minha parceira, e o link para você ganhar R$200 de bônus do seu primeiro depósito é o primeiro aqui da descrição do vídeo. Se você é um punter, já que o Liverpool tem sofrido gol com frequência em todos os jogos, já que o Liverpool não tem feito um bom primeiro tempo, será que a gente pode imaginar o Liverpool sofrendo gol aqui de uma equipe tão fraca como o Sheffield? Por que não? E se ele vier a sofrer primeiro, você pode trabalhar talvez uma dupla chance do Liverpool, ou até mesmo uma virada do Liverpool por aqui. E se o Liverpool tiver dificuldade de marcar no primeiro tempo, como ele vem tendo, você pode buscar uma vitória do Liverpool na segunda etapa.
tá bom? Toma muito cuidado com essas cotações esmagadas, porque o Liverpool não vem cumprindo o que a gente espera de uma equipe tão forte e que briga hoje pela liderança do campeonato. Já vamos emendar a nossa análise em Aston Villa e City, mais um jogo que vale aqui uma equipe que briga para estar próximo da liderança, né? O Aston Villa e também o City. O Aston Villa que vem de vitória contra o Tottenham e o City que vem de empate contra o Tottenham. Os últimos jogos do City fora de casa, empate contra o Chelsea num jogaço, uma vitória contra o United, uma vitória contra o Young Boys e uma derrota para o Arsenal. O Aston Villa dentro de casa, 5 vitórias seguidas, Legia Varsóvia, AZ Alkmaar, Luton Town, West Ham e Fulham. Porém, uma equipe que sofreu gol em todos os últimos 5 jogos, ok? Então aqui também mostra uma deficiência, um time muito parecido quando a gente comenta aqui no Brasil com o que aconteceu com o Grêmio, um time muito goleador, mas que tem que fazer mais gols do que toma, já que acaba tomando gol em quase todos os jogos. O City, fora de casa, a gente não prestou atenção, mas vamos dar uma olhada, também tomou uma média de mais do que um gol por jogo nesses últimos 4 jogos, principalmente por conta desses 4 gols sofridos contra o Chelsea. Os últimos jogos entre City e Aston Villa, o City venceu 4 e empatou 1. Das últimas vezes que o City visitou o Aston Villa, venceu por apenas 1 gol de diferença e tivemos um empate. Então, não é fácil arrancar 3 pontos do Aston Villa na sua casa. Se você é um trader por aqui, a gente consegue perceber algumas características do Aston Villa. É um time muito bom, que briga, né, diretamente ali na liderança. Foi o primeiro a marcar em casa em 83% dos jogos. Não falhou em marcar em nenhum jogo, porém, é uma equipe que tem sofrido com frequência. A média de gols marcados do Aston Villa é de incríveis 3,8 gols por jogo. Não me lembro de uma equipe na Premier League ter uma média tão forte em casa. Inclusive, vou tirar essa dúvida agora. O Aston Villa foi a equipe que mais marcou na Premier League em casa, mais do que o Arsenal, mais do que o Liverpool, mais do que o City. Já o City foi uma das equipes que mais marcou fora de casa. Perde apenas para a equipe do Tottenham. É isso mesmo, exatamente. Então nós temos um jogo com uma predominância, talvez, do mercado de gols. Voltando aqui para o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal clicando em Seja Membro, e você hoje pode se tornar membro também pelo Pix, né? Antigamente não dava, hoje dá. O primeiro tempo do Aston Villa é bem melhor do que o do City. Mais de 80% de vitórias, nenhuma derrota, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. O City marcou quase a mesma quantidade de gols que sofreu e não tem um número de vitórias tão alto. Cuidado, então, você que vem só com a ideia de trabalhar a favor do City. O segundo tempo do Aston Villa continua muito forte. Começa a tomar gol, mas não tem tantas derrotas. Já o City melhora consideravelmente em relação ao segundo tempo. Se você é um trader por aqui, de novo, só se posicione em cima de uma boa leitura. Cuidado com a questão do achismo e do peso da camisa, tá? Não é porque o City hoje tem mais camisa ou mais entretenimento do que o Aston Villa que você deve se esquecer que o Aston Villa hoje também está na cola do City, tem um ataque muito poderoso, muito próximo do City e dentro de casa tem números excepcionais, tá? Então não se esquece disso. Se tem um time que tem condição de fazer gol no City, é o Aston Villa, já que ele tem o melhor ataque da competição, tá? Então cuidado quando você for se posicionar no Match Odds. Se você é um punter por aqui, eu não vou te indicar a vitória do City seca. Se quiser trabalhar a favor do City, que você pelo menos considere um empate anula, já que a gente está falando aqui, como eu gosto de repetir, do melhor ataque da competição. Eu prefiro olhar para o mercado de over 2,5 gols, de preferência com uma cotação um pouco mais alta, e não duvido que a gente tenha um ambas marcam por aqui, tá bom? Para a gente finalizar, United e Chelsea, um confronto que envolve obviamente uma história muito grande, mas que hoje são duas equipes que ainda vivem em momentos conturbados. O Chelsea melhorando com o Pochettino. Se a gente listar os últimos jogos do Chelsea, a gente vai ver que mesmo em confrontos contra equipes difíceis, o Chelsea vem pelo menos pontuando. Por exemplo, fez 4 gols no Tottenham do Postecoglou, que é uma excelente equipe e que inclusive empatou com o City no último jogo. Fez 4 gols no próprio City do Guardiola, um jogo onde ele chegou a fazer um gol com o Rodri, que desviou no Thiago Silva no finalzinho, mas teve um pênalti e acabou empatando. Perdeu para o Newcastle e venceu o Brighton. Então, das 4 equipes aqui que são fortes, o Chelsea só perdeu para o Newcastle. Porém, o Chelsea ainda vive uma fase, obviamente, de reconstrução, né? Teve várias grandes contratações, mas também teve muitas lesões. O United não vive boa fase na Liga dos Campeões e talvez nem consiga se classificar para as oitavas de final. Talvez tenha que disputar uma Europa League ou talvez nem consiga se classificar para a fase de Europa League.
E no campeonato inglês, é uma equipe que hoje tem um número de derrotas muito parecido com as equipes que estão aqui embaixo. E mesmo estando na frente do Chelsea nesse momento, com essa quantidade de derrotas, se o United não melhorar esse fundamento, o United dificilmente vai conseguir vaga para a Liga dos Campeões do ano que vem. Então, um jogo muito difícil, o mercado traçando aqui cotações bem parelhas. A gente não consegue encontrar aqui no PDF de apoio nas médias e nas características algo que chame tanto a atenção, porém o segundo tempo do United é um pouquinho melhor do que o do Chelsea, tem mais vitórias, porém o número de gols sofridos é preocupante, né? Muito próximo, então é difícil a gente criar algum tipo de viés. Se você vem para trabalhar esse jogo, eu te aconselho a trabalhar correção de preço, principalmente se você é um trader. Acho que é um jogo difícil para você que é um punter, tá? Os últimos jogos entre eles, o United venceu 1 e depois tivemos 3 empates seguidos, 1-1, 1-1, 1-1 e 0-0. Então é difícil. Quem tivesse feito a análise aqui do dia 25/5 desse ano de 2023, provavelmente iria pensar, pô, é um jogo under. Vem tendo um confronto aqui bem parelho, com muitos jogos empatados, com poucos gols, e aí saiu um 4-1. Coisa do futebol, né? E eu acredito que o melhor cenário seja para trabalhar ao vivo nesse tipo de partida. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, última rodada, 38ª, onde a gente se despede do Brasileirão. Já temos um virtual campeão, que é o Palmeiras, temos mais uma vaga de Libertadores direta para poder confirmar, né? E também temos Sul-Americana e o rebaixamento, tá bom? Deixei aqui a tabela do Brasileirão pra gente conversar e aqui do lado no Radar Esportivo os jogos que a gente vai selecionar para poder acompanhar. Todos os jogos vão acontecer no mesmo horário às 9h30, então vamos pelo menos fazer uma boa filtragem e entender o que cada equipe quer por aqui. Primeiro, Fluminense e Grêmio. Fluminense já todo resolvido nesse brasileiro, classificado para Libertadores, atual campeão da América, vai para o Mundial de Clubes, vai tentar passar pela semifinal, que é sempre um jogo muito difícil e não está tão importando assim com a competição do Brasileirão. Porém, desde que foi campeão da Libertadores, o Fluminense só perdeu para o Palmeiras. E mesmo assim, com o time reserva, deu um pouco de trabalho, né? O Palmeiras teve dificuldade aqui para fazer mais gols do Fluminense. Teve até gol anulado, mas tudo bem. Depois do título, o Fluminense empatou com o Inter, empatou com o Flamengo, venceu o São Paulo, venceu o Curitiba, venceu o Santos e perdeu para o Palmeiras. Dentro de casa, o Fluminense é e vai ser um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos conquistados dentro da sua casa. O Grêmio, como a gente citou agora há pouco, é uma equipe que tem sofrido muitos gols. Foi uma das equipes mais vazadas do Brasileirão, ficando atrás apenas do América Mineiro com 80, do Curitiba com 71 e do Santos com 62 gols sofridos. O Grêmio sofreu 54. Com isso, o Grêmio teve que ter um dos melhores ataques da competição, nesse momento perdendo apenas pro Palmeiras para conseguir suprir, né? Já que é um time que sofre tantos gols, teve que marcar também vários. Esse jogo só importa para o Grêmio em relação à classificação, porque se o Grêmio vencer, ele confirma a vaga direta para a Libertadores. O Grêmio pode ficar de fora do G4, mas já está garantido pelo menos na pré-Libertadores, mas pode ficar de fora do G4 em caso de não vencer esse jogo. Pode confirmar sua vaga no G4 em caso de empate, desde que o Botafogo não vença, e pode confirmar a vaga no G4 também com derrota, desde que o Botafogo não vença o seu jogo contra o Inter. Então dá para marcar esse jogo aqui como correção de preço, e a gente pode pensar talvez ao longo do jogo, se a gente encontrar um Fluminense desconcentrado, em pensar em alguma coisa aqui contra o Fluminense, né, uma correção de preço, mas obviamente tomando muito cuidado porque a defesa do Grêmio não passa confiança. Vasco da Gama e Bragantino. O Bragantino não tem mais chance de pegar a vaga direta na Libertadores, mesmo que o Grêmio perca, porque o Grêmio tem um número de vitórias maior, é o primeiro critério de desempate. Então, o máximo que o Bragantino pode fazer é assumir a 5ª colocação, colocando o Botafogo aqui na 6ª colocação. Tá? O Vasco precisa muito da vitória para conseguir escapar do rebaixamento. O Vasco se safa com uma vitória simples, né? Só dependeria dele. Em caso de empate, o Vasco torce contra o Santos e contra o Bahia. Como tem um saldo de gols melhor do que o Santos, se o Vasco empatar e o Santos perder, o Vasco fica na frente do Santos, vai ficar com o mesmo número de vitórias, mas vai ter um saldo de gols melhor, afinal de contas o Vasco tomou menos gols. Para o Vasco escapar perdendo o jogo, ele precisa que o Bahia perca para o Atlético Mineiro. Se o Bahia empata e o Vasco perde, o Vasco fica na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols. O saldo de gols do Bahia é melhor. Então, para depender apenas de si, o Vasco tem que vencer esse jogo. Porém, como o Bragantino dificilmente já é um time empresa praticamente, né? Eu não sei se o Bragantino vai escolher receber mala branca de alguém aqui, né? Afinal de contas, o Bragantino tem dinheiro. Então, eu sinceramente não tô vendo o Bragantino de bobeira no Rio de Janeiro
Pedro Caixinha é um dos melhores treinadores do Brasil e eu não duvido que o Vasco possa se complicar por aqui, tá? Favorito que pode se complicar e a gente pode ter alguma coisa até pro mercado de gols aqui se o Bragantino estiver na frente. Se o Vasco estiver na frente, talvez o Vasco escolha e opte, né, por proteger a vantagem. São Paulo e Flamengo é um jogo que importa somente para o Flamengo. São Paulo já está classificado para a Libertadores via Copa do Brasil, que ganhou em cima justamente do Flamengo. É muito provável que o São Paulo tenha uma barca de demissões aí para a próxima temporada e o Flamengo só teria chance de título aqui se tirasse uma diferença de gols absurda, por isso que o Palmeiras já é o virtual campeão. Tá? Apesar de não conseguir subir, o Flamengo pode cair. O Flamengo pode terminar essa última rodada, fora da classificação direta para a Libertadores, desde que ele empate o seu jogo e o Botafogo vença, né? Porque os dois chegariam a 67 e o Botafogo tem um saldo de gols melhor. O Botafogo chegaria também a 19 vitórias. Então, para o Flamengo, só a vitória interessa se ele quiser garantir a vaga direta e depender apenas de si. O Flamengo se classifica diretamente, mesmo que em quarto lugar, desde que o Botafogo não vença o seu jogo contra o Internacional. Dá para pensar no mercado de gols por aqui? Talvez, jogo que não vale tanta coisa, despedida, quem sabe, né? Ou quem sabe, eu vou colocar aqui correção de preço, tá? Acho que é um jogo pra gente trabalhar ao vivo. Santos e Fortaleza, esse jogo vale muito para a equipe do Santos tentar escapar do rebaixamento. O Fortaleza já está praticamente garantido aqui na Sul-Americana, né? O Santos, se vencer, escapa. Um campeonato muito importante, né? O Santos nunca caiu no Brasileiro e foi o ano que o Rei Pelé acabou falecendo, então seria muito ruim o Santos ser rebaixado pela primeira vez justamente no ano em que morreu o rei do futebol, né? E para isso o Santos precisa vencer. O que conta a favor do Santos é que o rival do Fortaleza, o Bahia, ele precisa muito que o Santos tropece, né? Só que o Fortaleza pode dar uma ajudinha aí para complicar a vida do Bahia. Então, é bom a gente tomar um pouco de cuidado. A gente pode pensar talvez nessa dupla chance do Santos, no empate anula. Acho que vale a pena ficar de olho, tá? Nessa provável vitória do Santos por aqui. Goiás e América Mineiro não vale de nada, eu vou ficar de fora. Cruzeiro e Palmeiras é um jogo que o Cruzeiro já está salvo, o Palmeiras já é o campeão virtual. Se você quiser ver esse jogo, pode ser um jogo de entretenimento, né? Dois times que são patrocinados aqui pela minha parceira, a Betfair, mas sinceramente esse jogo poderia trazer muito mais entretenimento se o Cruzeiro não tivesse já escapado, se o Palmeiras não tivesse praticamente garantido o título, né? A chance do Palmeiras perder esse título seria perder de uma goleada histórica do Cruzeiro e aí o Galo fazer aquela goleada histórica contra o Bahia, né? Porém, o Cruzeiro, quando ele for para o intervalo e ele vê, por exemplo, que o Galo está goleando o Bahia, pode ter certeza que o Cruzeiro não vai deixar o Galo ser campeão. Então, um jogo, assim, meio xoxo, né? Acabou ficando mais xoxo. É o jogo do título, de levantar o troféu aqui pro Palmeiras. Também dá para ficar de olho numa correção de preço. Internacional e Botafogo, a única motivação do Internacional aqui é prejudicar o Grêmio, né? Se o Botafogo vence esse jogo e o Grêmio não vence a partida contra o Fluminense, o Grêmio cai para pré-Libertadores. E, obviamente, por conta da rivalidade no sul do Brasil, isso seria uma grande vitória para o Internacional. Então, não duvido não, tá? Que o Botafogo acabe conseguindo pontuar se for para prejudicar o Grêmio. Agora, se o Grêmio estiver vencendo o Fluminense, o Inter, obviamente, vai tentar fazer a parte dele por aqui. Também acho que é um jogo para correção. Coritiba e Corinthians não vale de nada, o Corinthians já escapou, então eu sinceramente prefiro não acompanhar, acho que é um jogo mais extra. Bahia e Atlético Mineiro é um jogo extremamente importante para o Bahia por aqui. O Bahia se salva com empate desde que o Vasco perca o seu jogo para a equipe do Bragantino. Tá? Para o Bahia só depender de si, ele precisa vencer o seu jogo e torcer para pelo menos o Vasco empatar, porque aí ele chegaria a 44, o Vasco ficaria com 43. Dá para o Bahia também passar o Santos, desde que o Santos perca o seu jogo, o Bahia vencendo, o Bahia também chega a 44. Então precisa da vitória. Mas vai enfrentar o Atlético Mineiro, que é o melhor time do retorno, né? Um time muito, muito forte, que tem gente brigando para artilharia. Então não vai ser um jogo fácil aqui para o Bahia, mas como o Galo é favorito, para mim o Galo pode se complicar por aqui sim, porque o Bahia vem com tudo e precisa demais dessa vitória. Para finalizar, Cuiabá Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não vai conseguir vaga na Libertadores, nem na pré-Libertadores, então eu também prefiro deixar esse jogo aqui de fora. Só para a gente lembrar os saldos aqui, o Palmeiras tem um saldo de 31 e o Atlético de 23. Então, para o Atlético conseguir chegar no Palmeiras, em caso de derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o Atlético tem que, de fato, conseguir uma goleada histórica. E não vai poder contar com seu grande rival Cruzeiro, pode ter certeza disso, né? O Cruzeiro, a qualquer sinal de possibilidade de título do Galo, vai abrir as pernas aqui para o Palmeiras. Então a grande atração dessa última rodada vai ser a disputa contra o rebaixamento entre Santos, Vasco e Bahia, nessa ordem, literalmente, e a disputa pela última vaga aqui na fase de
grupos da Libertadores, entre Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Botafogo. Lembrando que se o Atlético Mineiro perder esse jogo e o time do Flamengo, do Grêmio e o Botafogo vencer, o Atlético cai para a 5ª colocação. Então o Atlético não está garantido na Libertadores e é isso que complica a vida do Bahia. Fora qualquer questão de título, é isso que complica também a vida do Bahia. Vai ser uma grande rodada, mas infelizmente alguns jogos já não tem tanta importância assim. Muito cuidado com a atenção. Com essa quantidade de jogos ao mesmo tempo, você pode ser bombardeado por outras opções aqui que pode prejudicar um pouco a sua atenção nos jogos, tá bom? Apesar de ser um dia muito cheio, se você quiser inserir alguma coisa extra na sua grade, nós temos Copa do Rei, temos aqui o Raio Vallecano, a Real Sociedad, o Betis, o Levante, o Sevilha e o Las Palmas. Pode ser interessante. Na Copa Itália, a Fiorentina pega o Parma, lembrando que aqui é jogo único. Tem a Copa da Grécia também, mas os principais jogaram ontem. Em Israel, nós temos o Beersheva, é um time conhecido. Marselha contra o Lyon que não vive boa fase. Na Escócia, o Celtic e o Rangers entram em campo. Muito cuidado com esse jogo do Rangers, tá? O Hearts é um time chatíssimo. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Tem um jogo isolado da UEFA Europa League, o Villarreal contra o Maccabi Haifa, mas o Villarreal não pode mais ser alcançado pelo Haifa, né? O Haifa tem 1 ponto, que o Villarreal tem 9. Nem o Panathinaikos conseguiria alcançar, então a briga aqui do Haifa é pela Conference League, né? Caso ele fique na 3ª colocação. Na Copa da Argentina tem a final, se eu não me engano, entre Estudiantes e Defensa e Justiça. Na Bulgária tem o Ludogorets. Na Hungria tem a equipe do Ferencváros e assim nós vamos. Quem quiser fazer a Eredivisie também tem o AZ Alkmaar. E na Taça da Liga de Portugal tem o Porto contra o Estoril. Tem bastante opção, né? É um dia muito cheio, como eu falei, é praticamente um sábado dentro da nossa semana. Um abraço.